Oi, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está assistindo essa aula. Eu sou o Rafael, eu dou aula de biologia aqui no Projeto do Rosa, né? Eu divido a matéria com a Núbia. Hoje eu vou dar para vocês a aula de Ecologia 1 e ela vai dar semana que vem a aula de Ecologia 2. A Ecologia é uma matéria grande, né? Bastante conteúdo. Então a gente resolveu, né, dividir entre nós dois, cada um dá um pedaço, para que não fique tão cansativo tudo numa aula e também para a aula não ficar muito longa, né? Até porque quanto maior a aula, acaba sendo mais difícil depois relembrar tudo que a gente aprendeu naquela semana. Então, hoje a gente vai conversar sobre as partes iniciais da ecologia. A gente vai conversar muito sobre a base do que é importante para a ecologia e com a Núbia vocês vão acabar consolidando alguns outros ensinamentos de ecologia. Em ecologia, já adiantando, tem uma terceira aula, que é sobre impactos ambientais, que eu vou dar mais para frente, né? E aí vou planejar certinho onde eu vou encaixar essa aula no cronograma, mas até tudo certo. Vamos lá, com a ecologia 1. Primeiro a gente vai trabalhar conceito. Existem diversos conceitos importantes, e o primeiro deles é entender o que é a ecologia em si. O que é essa palavra, ecologia? Ecologia é a área da biologia que estuda relações entre os seres vivos com outros seres vivos e dos seres vivos com o meio ambiente em que eles vivem, ou seja, estuda como aquele ser vivo vai se relacionar com tudo à sua volta. Ou seja, é importante para a gente entender a função, os hábitos, do que se alimenta. Ou seja, é uma infinidade de interpretações que a gente pode tirar da análise da ecologia. E a ecologia ela tem alguns tópicos. E o que são esses tópicos? São os níveis de organização, a estrutura do ecossistema, as cadeias e teias alimentares, as pirâmides ecológicas, os ciclos biogeoquímicos, a dinâmica de populações, as relações ecológicas entre os seres vivos e a sucessão ecológica. Eu vou dar essa parte, né? Eu vou dar até ciclo biogeoquímico, e existem três, já vou adiantando. E eu só vou dar dois, o outro vai ficar para a Núbia na próxima semana, e ela vai vir consolidar essa parte final da matéria. Primeiro, vamos entender, como eu falei, nessa ordem, a gente vai seguir mais ou menos essa ordem, né? E aí a gente vai conversar agora sobre níveis de organização. O que são os níveis de organização? A organização primordial é o átomo. Para vocês entenderem, nível de organização é quão organizado pode estar aquele sistema. E quando eu digo sistema, vocês podem entender como coisa. Qual é o nível mínimo de organização de alguma coisa? É o átomo. E aqui a gente entendeu o quê? Que átomo é a menor partícula indivisível da matéria. Matéria que eu digo é o que existe. Vocês veem muito átomo em química, né? O átomo é a base da química, das reações químicas e tudo mais. Quando a gente pega vários átomos, a gente forma uma molécula. Molécula é muito aquilo que a gente viu na aula de bioquímica. Carboidratos, lipídios, proteínas, tudo aquilo são moléculas. E é interessante entender que átomo e molécula são coisas que não têm vida. Eles constituem a vida, mas eles não têm vida por si só. Mas se a gente pega várias moléculas, como carboidratos, lipídios e proteínas, a gente forma uma célula. E a partir da célula, a gente tem um nível de organização que é vivo. Ou seja, a célula é a menor unidade morfofuncional fisiológica. O que é isso? A célula é a menor é, coisa viva que existe. E a gente tem dois tipos de seres, né? Aqueles seres que são só de uma célula e aqueles seres que têm mais de uma célula. A gente, por exemplo, a gente tem muitas células, milhares de células. Agora, uma bactéria ela é uma única célula. E isso é importante por quê? Porque a bactéria ela vai acabar pulando algumas etapas nesse nível de organização, enquanto a gente não. E eu vou explicar certinho como nesse caso da bactéria. Várias células formam um tecido. Por exemplo, o tecido sanguíneo, o nosso sangue, ele é composto por células vermelhas, células brancas, plaquetas, plasma. Ou seja, tem células, e é mais de uma célula para compor ele. Nossa pele tem vários tecidos que compõem. Um deles é o tecido superficial chamado epiderme. E na epiderme tem várias células diferentes. Ou até várias células iguais também, que acabam formando um tecido. Nas plantas também tem várias células que juntas formam tecidos. Vários tecidos formam órgãos, como por exemplo o estômago. O estômago ele é revestido
por um tecido chamado epitelial, de revestimento, e também ele é composto, a sua parede, por tecido muscular liso. Ou seja, a gente junta vários tecidos e acaba criando uma estrutura. Esses órgãos, quando a gente pega e junta vários órgãos, a gente forma um sistema. Se a gente pega a boca, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, a gente acaba formando um sistema digestório. E aí, por enquanto, não se preocupem quanto a essa parte que eu estou dando um exemplo, né? A gente vai estudar direitinho cada um desses sistemas em fisiologia humana. A gente pega vários sistemas, sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema urinário, a gente forma um organismo, a gente forma um ser vivo. E aí a diferença da bactéria é que a bactéria, ela acaba já pulando algumas etapas, né? A bactéria sai da célula e ela, como célula, ela já é um organismo. Então ela acaba pulando essa etapa aqui. Os seres unicelulares, eles pulam essa etapa. E é importante por quê? Porque a gente vai entender que da bactéria, ela já é um organismo. E qual que é o próximo nível de organização? É a população. E aí que eu vou falar um negócio para vocês. A partir daqui, vai ser ecologia. Então, eu vou só citar agora e depois eu vou explicar cada um detalhadamente, certo? Vários organismos formam uma população, várias populações uma comunidade, várias comunidades um ecossistema e vários ecossistemas uma biosfera. E a biosfera é o nível máximo de organização existente. E aqui, só para a gente situar melhor cada parte, o átomo e a molécula são da química e da bioquímica, principalmente que a gente acaba estudando. A célula, ela é da citologia, ela também pode ser um pouco da genética. Os tecidos, órgãos e sistemas são da botânica, sim, botânica. Zoologia, né, que é o estudo dos animais, e fisiologia humana, que são aquelas famosas aulas de corpo humano, né, que tem os órgãos e tudo mais. E aí toda essa parte aqui de baixo é a ecologia, e é ela que a gente vai trabalhar hoje. O primeiro nível de organização é a população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo local. Ou seja, eu tenho 5 onças em um determinado lugar, é uma população de onças. Só que essa onça ela pode estar vivendo numa área e uma outra onça da mesma espécie viver numa outra área. Áreas separadas por 5 quilômetros, 10, 20 quilômetros. Elas não estão no mesmo espaço físico. Ou seja, elas não são da mesma população. Elas são da mesma espécie, mas a população tem essa delimitação física. A comunidade também chamada de biocenose, que é uma palavra assim não muito usada, mas é importante lembrar porque vai que perguntam. A biocenose, ela é o conjunto de algumas populações que se relacionam numa região, ou seja, eu tenho uma árvore. Nessa árvore tem pássaros, tem pulgões, tem joaninhas. Nesse mesmo lugar onde está a árvore tem algum gado, por exemplo. Se a gente pega todas as populações, a gente forma uma comunidade. E essa região delimitada que a gente está fazendo análise, ela é denominada biótopo. E é uma palavra muito utilizada. E aí a gente vai entender o quê? Que nesse biótopo, a gente vai ter a comunidade que vai ser tudo aquilo que está vivo naquela região. Por quê? Porque a gente vai entender, no próximo conceito, que naquela região tem coisas que não são vivas. Esse conceito é o ecossistema. O ecossistema é o conjunto de tudo aquilo que está vivo e tudo aquilo que não está vivo. Ou seja, fatores bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos e abióticos? A gente vai ver daqui a pouco o que são fatores bióticos e abióticos. Só um instante. Isso. A gente vai ver daqui a pouco o que são fatores bióticos e abióticos. Quando a gente pega vários ecossistemas, né, a gente acaba formando uma biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a Terra. Por quê? Porque a biosfera é a junção de todos os ecossistemas. E é importante entender que a ecologia, a gente está estudando no planeta Terra. Ela não é além do planeta Terra. Ela é só aqui no planeta Terra. E aí a gente entende que a biosfera é a Terra porque a gente junta todos os ecossistemas, ou seja, tudo aquilo que está vivo e não vivo ao redor de todo o globo. Então a gente pode entender como um sinônimo. Biosfera, Terra, e é até chamado de Gaia, para quem conhece um pouco de mitologia, né? Titã da Terra, Gaia, é sinônimo de biosfera também em alguns livros. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu abordei na minha aula, foi na semana retrasada. População é um conjunto de indivíduos chamados de uma mesma espécie.
Lembrando que espécies são indivíduos que têm capacidade de reproduzir e desenvolver descendentes férteis. É sempre bom relembrar isso. Sempre que eu puder, eu vou estar relembrando o conceito, porque é muito importante. E agora a gente vai conversar sobre a estrutura de um ecossistema. Como que um ecossistema ele é estruturado? Existem diversos conceitos importantes para a gente entender a composição de um ecossistema. Como, por exemplo, o fator abiótico e biótico, como eu falei agora há pouco. E agora a gente vai conversar sobre os fatores bióticos. É o conjunto de seres vivos. Ou seja, tudo aquilo que está vivo é fator abiótico, fator biótico. Lembrando que o prefixo bio quer dizer vida. E é importante entender o quê? Existem três categorias: produtores, consumidores e decompositores. E a gente vai trabalhar daqui a alguns slides, cada um especificamente, quando a gente for falar de cadeia e teia alimentar. E aqui a gente conversando sobre isso, a gente tem que entender o quê? Que fatores bióticos são tudo aquilo que está vivo. Planta, bactéria, fungo, animal, protozoário. Se você está pensando em vírus, por exemplo, né, por conta do atual contexto, né, que está sendo muito falado do vírus, a gente não pode definir vírus como um ser vivo, nem como um ser não vivo. Existe uma grande discussão e a gente vai tratar sobre isso na aula sobre microbiologia, sobre vírus. Temos também os fatores abióticos, que é o conjunto de tudo aquilo que não tem vida. O prefixo bio é vida, o prefixo a é não, então não tem vida. Ou seja, tudo aquilo físico-químico. Como assim físico-químico? É tudo aquilo que está no meio ambiente e ele não tem um fator biológico. Ele é uma manifestação física, uma manifestação da química. Como assim uma manifestação da física? Como assim uma manifestação da química? A luz nada mais é do que um feixe de energia, uma onda eletromagnética, é um fenômeno físico. A água é uma substância química, não tem vida também. O calor é um tipo de energia em trânsito, ou seja, é físico. Sais minerais são compostos químicos que não têm vida. E é importante entender o quê? Que fatores bióticos e abióticos somados formam um ecossistema. Por isso que a comunidade, que é tudo aquilo que tem vida, e o meio físico-químico, que é tudo aquilo que não tem vida, formam um ecossistema. E eu não sei que vestibular você vai prestar, em qual estado, se tem segunda fase ou não, se tem questão escrita ou não, como são as questões, se é somatório, se não é. E eu queria falar o quê? Que é importante você sempre lembrar desse conceito que eu deixei em verde aqui embaixo. Por quê? Porque se for descrever, se você colocar uma resposta utilizando essas palavras, a chance de você conseguir a pontuação total quando ele estiver perguntando sobre isso é muito alta. Outro conceito importante é habitat. Habitat é o local em que o ser vivo está. Por exemplo, o habitat do tubarão é o oceano, o habitat da arara é a Amazônia. Claro que a gente pode especificar muito mais. O habitat do tubarão, ele pode ser, por exemplo, a costa de Fernando de Noronha. Ao mesmo tempo que o habitat do, do peixe-palhaço, por exemplo, é a costa, a barreira de Recife de Corais na Austrália, por exemplo. A gente pode delimitar muito mais e mais, até porque se eu falar assim, o habitat da arara é a terra, o habitat do leão é a terra, eles vivem em locais diferentes da terra, mas é a terra. Então é sempre bom também você pensar numa restrição menor. Por exemplo, o habitat da arara é a Amazônia, eu restringi que é na Amazônia, mas eu posso falar que o habitat dela no topo das árvores da Amazônia. É importante, às vezes, porque tem animais que vivem no chão, tem animais que vivem na copa da árvore, né? Para ser mais exato. Então, depende da análise que você quiser. É importante entender isso. Outro conceito importante é o nicho ecológico. E muita gente confunde nicho e habitat. Nicho é a profissão. Pensa em profissão, função, o que faz, o exercício. Por quê? Porque nicho ecológico é como aquele ser vivo vive no ambiente. O habitat é o ambiente. Ou seja, o nicho ecológico é o que ele faz naquele habitat. Muita gente confunde os dois conceitos. E a gente vai entender melhor com um exemplo. Tem um felino que tem o hábito de caçar à noite e outro que tem hábito diurno. E aí a gente pensa em quê? Se um tem hábito diurno ou outro tem hábito noturno, eles nunca vão acabar se encontrando. Ou seja, eles não vão competir por alimento. Se eles não vão competir por alimento, provavelmente o nicho que eles ocupam é diferente, porque eles acabam não tendo a mesma função. Qual? Caçar à noite, caçar de dia. São funções diferentes. Eles acabam ocupando nichos diferentes, então. Outro exemplo é a lagarta borboleta. A borboleta é um inseto, né? A gente vai aprender em zoologia, um artrópode, com desenvolvimento holometábulo, ou seja, tem 3 estágios de desenvolvimento. E aí a lagarta é o estágio
larval, né, o estágio menos avançado, a borboleta já é o estágio adulto. E a lagarta, ela se alimenta de plantas, alimenta de folha. E a borboleta não, ela se alimenta do néctar. Ou seja, elas se alimentam de coisas diferentes. Ou seja, o indivíduo jovem não vai competir com o indivíduo adulto. Ou seja, vai poder ter mais indivíduos jovens e mais indivíduos adultos. Porque pensa, se eu tenho uma quantidade de X de alimento e as duas vão querer, não vai dar para todo mundo. Então vai acabar morrendo alguns, sobrando alguns. Agora, se eu tenho X para um, Y para outro, na mesma quantidade do X anterior, quer dizer que vai ter bastante. Pode ficar confuso o teu letra? Pode, mas, por exemplo, eu tenho 10 quilos para alimentar. Se 10 quilos para lagarto e borboleta, não vai ser todos os lagartos nem todos os borboletas que vão conseguir. Mas se eu tiver 10 quilos só para lagarto, 10 quilos só para borboleta, vai conseguir ter muito mais borboleta e muito mais lagarta. E no caso vai ter mais borboleta porque vai ter mais lagarta, a lagarta vai virar borboleta. Ou seja, elas se alimentam de coisas diferentes, logo tem nichos diferentes. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é definida como uma sequência unidirecional na qual um indivíduo serve de alimento para o outro. E aqui é uma chuva de conceito, uma chuva de coisa que enrola a mente, que a gente vai tratar cuidadosamente para dar certo. Cada ser vivo possui um nível trófico, ou seja, um lugar específico em que ele ocupa. E aí vem uma confusãozinha. Tá? Vamos lá. Existem produtores. Produtores são aqueles seres autótrofos. Autótrofos, trófos vem de alimento. Auto vem de si mesmo, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Como? Através de quimiossíntese ou fotossíntese. O que é quimiossíntese e o que é fotossíntese? Quimiossíntese, por exemplo, ele utiliza um composto com enxofre, e através desse composto ele produz uma matéria-prima que ele usa para produzir energia. Ou fotossíntese, que é um exemplo mais clássico, que a planta retira da atmosfera CO2, faz uma reação química, e a gente vai estudar essa reação química no futuro. E hoje a gente vai também ver rapidinho assim, o que é essa passagem, o que acontece. Ela pega esse CO2 da atmosfera e transforma em glicose. E essa glicose ela armazena para ela poder utilizar. Como que utiliza essa glicose? Como eu falei na aula de respiração celular, vai pegar a glicose, vai quebrar a glicose em dois piruvatos, aí o piruvato vai para o ciclo de Krebs, através de acetil-CoA, faz toda aquela passagem. Se você não está lembrado, reveja a aula, muito importante. Aquela aula funciona como base para muita coisa. Também reveja a parte da aula sobre evolução. Surgimento da vida nem é tão importante assim, mas a parte de evolução sim, então reveja também, né? As aulas da Nubia todas são importantes, então revejam todos se puderem. Eu sei que é complicado falar rever, mas assim, são pontos importantes. Principalmente as, aula, as aulas de divisões celulares, elas são muito importantes também. E quando a gente entra em genética, vai precisar. E sempre que for importante uma aula assim, para relembrar, um pré-requisito, eu vou acabar relembrando. Depois dos produtores, a gente tem o quê? Aqui tem alguns exemplos, né? Bactérias, cianobactérias, algas e plantas, né? Tem bactérias que fazem quimiossíntese, cianobactérias fazem fotossíntese, algas fazem fotossíntese, plantas fazem fotossíntese. Ciano quer dizer azul. Quem já jogou Among Us sabe disso, né? Também tem bastante de saber, não é só Among Us, tá, gente? Vai tudo bem. E aí, o que acontece? Esses organismos, eles fazem essas reações aqui para conseguir esse substrato, para conseguir energia posteriormente. E existem os consumidores. Consumidores são os heterótrofos. Trófos vem de alimento, hétero vem de diferente. E aqui, nesse caso, isso quer dizer o quê? Que o alimento é diferente dele mesmo, ou seja, não é dele que provém o alimento. E isso significa o quê? Que ele precisa se alimentar para conseguir alimento. Que nem a gente acaba precisando comer, por exemplo, uma batata para conseguir carboidrato. É, é, algumas leguminosas ou carne para conseguir proteína. Que proteína não tem só na carne, é importante sempre lembrar, gente, sempre lembrar, aminoácidos essenciais, principalmente nos vegetais, hein? Por isso que o vegetariano, o vegano, não tem carência nutricional quanto a proteína, hein? Importante lembrar, porque já caiu em vestibular, foi pegadinho, muita gente acha que vegetariano e vegano não tem acesso a todos os nutrientes. Não lembra o que é aminoácido essencial? Volta na aula de bioquímica que eu explico lá. E aí os animais são exemplos desses consumidores, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Existem também os decompositores. O que são decompositores? São os responsáveis por reciclar a matéria orgânica após a morte. O que significa reciclar a matéria orgânica? A gente está cheio de moléculas orgânicas. Lipídios, carboidratos,
proteínas. E o que são moléculas orgânicas? Vocês vão aprender em química orgânica que moléculas orgânicas são moléculas que têm carbono na sua composição. E essas moléculas, elas, quando o decompositor age sobre elas, ele transforma essa molécula em uma molécula inorgânica, em íons, sais minerais, vitaminas. E o que acontece? Quando ele faz essa passagem, a matéria orgânica vira inorgânica. E essa matéria inorgânica serve para quê? Serve como adubo para as plantas. E as plantas crescem e acabam voltando de algum jeito. É basicamente você, quando você vai fazer uma batata, você descasca a batata e joga fora a casca, você pode enterrar a casca na sua horta, aí os decompositores vão lá, vão decompor essa casca de batata, e essa casca de batata, que era carboidrato puro, vai acabar virando substâncias inorgânicas, as quais são importantes para que a raiz da planta acabe transportando a água, acabe crescendo e tudo mais. E aí essa planta ela vai crescer e vai servir de alimento para outro animal, outro animal, outro animal, até que você pode vir comer esse animal e volta para você. Ou seja, na natureza nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Lembrando que um decompositor pode agir sobre um produtor, um consumidor ou outro decompositor. E aqui eu trouxe um exemplo de cadeia alimentar, e agora eu quero que todo mundo preste atenção. Foca. Se você está vendo essa aula e está desatento, fica atento agora. É uma das partes mais importantes. A gente tem o milho. O milho ele vai servir, por exemplo, de alimento para um roedor. Esse roedor, por hora, vai servir de alimento para a cobra. E a cobra vai servir de alimento para a coruja. E aí, o que a gente tem que? A gente tem que dar nome. Por quê? Porque a gente tem que classificar as coisas. A biologia é muito sobre classificar e sobre entender. O milho, ele é o produtor, né? Ele é o organismo vegetal. Ele é o primeiro nível trófico. O nível trófico é a posição que ele ocupa na cadeia. E é bem intuitivo. Primeira posição, primeiro nível trófico. Segundo, terceiro. É muito intuitivo. E aí, tem uma coisa que aí vai chegar numa confusão agora. E agora que tudo dá errado se você não presta atenção. Então, presta atenção, pelo amor de Deus. Consumidor primário. Segundo nível trófico. Como assim primário, segundo nível trófico? Como eu disse, o nível trófico é a posição na cadeia. Isso aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a 3 e aqui é a 4. Então, o consumidor primário é o segundo nível trófico. E por que primário? Porque ele é o primeiro dos consumidores. Dentre todos os consumidores que você vai ter, ele é o primeiro. Desse jeito, a cobra é o quê? Ela é o consumidor secundário. E ela está no terceiro nível trófico. Ou seja, ela está na terceira posição da cadeia e ela é o segundo consumidor que tem na cadeia. E assim a coruja. Ela é o consumidor terciário. Por quê? Porque ela é o terceiro consumidor da cadeia e ela está no quarto nível trófico porque ela está na quarta posição da cadeia. E aí os decompositores, eles ficam fora da cadeia. Por quê? Porque os decompositores, eles agem sobre os produtores, sobre decompositores e sobre eles mesmos. E aí, como a cadeia é uma ideia de coisa unidirecional, o decompositor ele acaba ficando fora porque ele age sobre tudo. Então não tem como ter uma certa linearidade com algo que acaba tendo relação com todos. Mas ele está sempre presente em todas as cadeias alimentares. Uma coisa só para deixar claro, bactérias e fungos são os principais decompositores que existem. A gente vai estudar depois certinho cada um, como o fungo realiza a decomposição e tudo mais. E aqui a gente tem um negócio muito importante para falar. Rapidinho. Tá vendo aqui, ó? Primário, secundário e terciário, existe outro nome. O consumidor primário pode ser chamado de primeira ordem, o secundário de segunda ordem, o terciário de terceira ordem e o quaternário de quarta ordem. E aí, nessa hora, a parte do primário, secundário, terciário e quaternário, ainda tranquilo, mas na hora da ordem, o aluno vai lá e pensa, a ordem, posição, nossa, o consumidor de primeira ordem é o primeiro. Nossa, olha só, o milho é o consumidor de primeira ordem. E ainda tudo errado, porque ele acaba focando só na primeira ordem, e não na palavra consumidor. Então, sempre tem que ficar que o consumidor de primeira ordem é quem vem depois do produtor. Nada de pensar que primeira ordem é o primeiro lugar, primeiro nível trófico. Nível trófico é diferente de posição do consumidor. Muito importante lembrar disso. E aqui, teia alimentar. Na verdade, antes de entender teia alimentar, tem uma coisa que eu acho que pode facilitar entender teia alimentar. Eu vou voltar aqui. Eu vou apagar a tinta do slide. Cadê?
Eu vou explicar um negócio. Essa é uma parte interessante, que é uma parte muito reflexiva. Eu tenho uma população de cobra. Se acontece uma caça às cobras, diminui a população de cobra. Se diminuir a população de cobra, o que acontece com a população de coruja? Azul escuro eu vou marcar o que aconteceu e vermelho e vinho vermelho, se for essa, eu vou marcar as reações. Se diminui a população de cobra, diminui o alimento da coruja. Então, menos coruja vai ter acesso ao alimento, muitos corujas vão acabar morrendo. Mas se diminui a população de cobra, o roedor perde seu predador. Então, acaba tendo mais roedor vivo. Mas tendo mais roedor vivo, vai ter menos milho disponível, porque a população de milho vai acabar diminuindo porque muitos vão se alimentar. E isso é um tipo de manifestação de desequilíbrio ecológico. E não tem só ela. Porque eu vou dar outro tipo para vocês. Lembrando que eu vou marcar de azul o que aconteceu. Se, na verdade, a população de coruja foi a primeira a sumir, eu estou marcando aqui embaixo só para fazer um comparativo. A população de cobra, ela não vai diminuir. Por quê? Porque se ela perdeu o predador, é que nem aqui em cima o roedor perdeu o predador, aqui embaixo vai ser a mesma coisa. A cobra perdeu o predador, então quer dizer que vai aumentar a população de cobra. Aumentou a população de cobra, os roedores vão diminuir, porque vai ter mais roedor servindo de alimento. Se diminui o roedor, aumenta a quantidade de milho. Ou seja, mais um desequilíbrio ecológico. Isso aqui a gente vai tratar muito nas aulas de impactos ambientais, porque, por exemplo, se eu pego e coloco um caramujo, como vocês podem ver, meu talento para escrever aqui é muito bom. Se eu pego um caramujo, é um caso muito famoso. O caramujo não tem predador, ele vai se multiplicar fácil. Só que daí ele vai acabar comendo muito uma plantação. Então, se eu pego um caramujo e solto lá no centro-oeste, onde tem uma plantação imensa, a maior parte da plantação e exportação do Brasil vem de lá e da região sul. Se eu pego e coloco lá um caramujo que não tem predador e ele se alimenta dessa plantação, a plantação já era. Por quê? Porque nenhum predador vai comer esse caramujo e não vai sobrar nenhuma plantação porque ele vai comer tudo. Isso também é um desequilíbrio ecológico que a gente vai tratar. Eu queria trazer essa importância por quê? Porque caso falte um, pode ser que o outro venha a morrer. Mas pode ser também que não. Ah, mas como não? Se diminuiu a coruja, vai sobrar cobra. Se diminuiu a cobra, a coruja morre. Mas pode ser que não. E agora a gente vai ver por quê. Até alimentar. A alimentar é quando a gente junta várias cadeias, num único esquema. E a gente passa a analisar de modo integrado. E o que acontece? Se a gente pega um e ele acaba sendo extinto, aquele mesmo ser vivo ele pode se alimentar de outro. E ele não vai ter esse prejuízo. E eu trouxe a imagem para a gente entender melhor. Por exemplo, a onça, ela se alimenta de zebra. Só que se a zebra deixar de existir, a onça vai ter o quê? Eu vou pegar até uma carteira para ficar mais fácil de mostrar. A onça, ela pode ainda se alimentar do coelho e da raposa. Então quer dizer que se a zebra morrer, a onça não vai morrer, igual se a cobra morrer, se a coruja morrer. Não, porque aqui é uma rede integrada de seres vivos. Por exemplo, se a raposa morrer, vou limpar o slide. Se a raposa morrer, meu Deus, ó, a raposa era alimento do gavião. Mas então o gavião vai morrer porque ele perdeu o alimento? Não. Por quê? Porque o coelho é alimento do gavião. A coruja é alimento do gavião. A cobra é alimento do gavião. O lagarto é alimento do gavião. Ou seja, ele tem outras fontes de obter alimento. E isso que é importante, a gente entender a matéria alimentar. Por quê? Porque mais de um ser vivo serve de alimento para o outro. Então, isso acaba combatendo o desequilíbrio ecológico quando acontece a extinção de um. E aí, o que é importante notar? Que quanto maior a diversidade, maior a chance de ficar tudo bem, caso algum venha a faltar. E aí, quando acontece muitas extinções de muitas espécies, o negócio vai piorando, porque vai ter a chance de não ter um substituto para se alimentar. Que nem, por exemplo, o lagarto aqui nessa cadeia está se alimentando só desse inseto herbívoro. Se acaba o inseto herbívoro, o lagarto não vai se alimentar. E aí vai ser ruim para o lagarto. E se não tiver
raposa, nem coruja, nem cobra, e nem coelho, o gavião morrer também. Então é importante sempre ter essa diversidade. Agora a gente vai tratar sobre as pirâmides ecológicas. O que são pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas, elas são esquemas gráficos para exemplificar uma quantidade. E que quantidade de quê? Na ecologia, a gente tem 3 tipos de quantidade: número, biomassa e energia. Primeiro tipo é energia. O que é energia? Quando eu dei aula para vocês de metabolismo energético, né, respiração celular, fermentação, eu disse que quando você ingere um alimento, quando você quebra esse alimento, você quebra para produzir energia. Tanto é que lá no final, na cadeia respiratória, ia ter toda aquela movimentação de NAD, FAD lá, que ia acabar fazendo uma molécula, a proteína lá girar e fazer ligação de ATP e tal. E o que acontece? A molécula que inicia tudo, por exemplo, a glicose, ela tem a sua quantidade de energia armazenada, que é a quantidade, por exemplo, de carbono armazenado. E, por exemplo, só anotar aqui, para ficar fácil de lembrar. C6H12, O, ah, gente, peraí, esse é o jeito mais fácil de fazer isso. Isso, C6H12O6. E aqui a gente tem, por exemplo, uma glicose. E o que acontece? Se a gente pega... Não está passando, isso. Aqui a gente pega essa pirâmide. Se a gente pega a pirâmide, a gente vai ver que ela tem um formato semelhante a uma pirâmide, certo? Mas não é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar a ideia de que tem uma lógica. Quem vai estar na base da pirâmide é sempre o produtor. O produtor, ele é a base de tudo. Depois do produtor vem o consumidor primário e depois o consumidor secundário. E eventuais consumidores adiante que existirem. E é importante a gente entender o quê? Consumidor primário, produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. E aí, o produtor ele vai fazer fotossíntese. Ele vai produzir glicose. E produzindo glicose, ele produz uma quantidade de X de glicose. E eu vou padronizar aqui. Ele vai produzir aqui 80 quilos de glicose. Ok. E aí, o que acontece? Parte desses 80 quilos, ele vai acabar usando. E aí eu vou denominar como o quê? Usa 20 quilos para viver. E aí a gente tem que entender o quê? Se ele produz 80 quilos de glicose e usa 20 para viver, quando o consumidor primário se alimentar do produtor, o que vai acontecer? Aí ele vai acabar utilizando só 60. E como ele vai utilizar só 60, vou anotar aqui, 60 quilos para utilizar. E aí, o que acontece? Ele vai utilizar os 60 quilos? Não. E aí vem o quê? Ele utiliza também 20. E aí a gente utiliza 20. Logo, quando o consumidor secundário for se alimentar, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma quantidade de 40 quilos para viver. Vou trocar a cor, né? Opa. Travou aqui na minha tela. Ele vai pegar 40 quilos para viver. Para utilizar, na verdade, né? Ok. Ele vai usar tudo? Não, ele vai usar 20 também. Utiliza 20 quilos para viver. É só 20, né? Não precisa de 20. E aí a gente entende o quê?
vai acabar tendo uma diminuição de glicose disponível conforme a movimentação. E isso quer dizer o quê? A glicose ela é a fonte de energia, ou seja, conforme vai passando os níveis, vai diminuindo a quantidade de energia disponível. E é por isso que, e eu escolhi um péssimo lugar para escrever isso aqui. Por quê? Porque eu ergui uma seta aqui agora. E aí, essa seta aqui, ela quer dizer o quê? Que o fluxo de energia é unidirecional. Ou seja, a energia sempre vai ser maior no produtor e sempre vai ser menor no nível mais alto. E é por isso que que o produtor ele é a base e é a maior. Na verdade, a base sempre vai ser, mas tem casos que ele pode ser menor aqui embaixo. E a gente vai ver já já um caso que ele é menor. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A glicose ela é uma das principais fontes de energia para a vida. E aí, o quê? O produtor vai ter mais, o consumidor vai ter menos, e o secundário vai ter menos ainda. Ou seja, a energia sempre vai ser unidirecional do maior para o menor, ou seja, do produtor para o mais elevado. Aqui eu vou limpar, e aqui fica o slide bonitinho, né? Sem coisa. Deixa eu só puxar isso aqui para cá. Pronto. Não sei o que eu fiz, gente. Isso. Agora, a gente tem outros tipos de pirâmides ecológicas também. A pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Biomassa é a massa, é a matéria. Se você colocar na balança, qual que vai ser a medida que está aparecendo na balança? Vai ser a biomassa. Aqui a gente tem um caso clássico ainda, né? No formato pirâmide. Por quê? Porque ainda está no formato de... Como que é o nome? No formato de triângulo, né? Assim. E aí o que acontece? A gente vai pegar uma plantação de milho, roedor e cobra. Se a gente for analisar, vai ter muito mais milho do que roedor. Vai ter muito mais roedor do que cobra. E que bom que é assim. Por quê? Porque se tiver mais roedor do que plantação de milho, o milho uma hora vai acabar. E se acabar o milho, uma hora o roedor morre, uma hora a cobra morre. Ou seja, vai dar um desequilíbrio ecológico. E a gente vai entender, é uma coisa interessante, é que o próprio ambiente ele acaba achando um jeito de corrigir. E a gente vai ver isso em dinâmica de populações semana que vem. No caso novo não, porque vai ser a nuvem, né? Mas vocês entenderam. E aí o que acontece? A plantação de milho tem mais, roedor tem um pouco menos, cobra tem um pouco mais, tem um pouco menos também, e acaba tendo que a biomassa ela é desse jeito que ela funciona. Normalmente vai ter muito no produtor e vai diminuindo. E vai ter um caso de exceção que a gente vai ver, né, como a última pirâmide ecológica. Outro exemplo é o número. E aí o número, vocês fiquem atentos, porque a pirâmide de número ela pode ser ordinária. Porque você pensa, meu Deus, por exemplo, aqui na plantação de milho, tem que ter muito mais milho do que roedor. E aí tem que ter muito mais roedor do que cobra. Mas talvez não. Por quê? Porque a gente tem que pensar também no tamanho do organismo. Olha só esse exemplo. Chute, chute. 5 segundos para você pensar o que pode estar aqui e o que pode estar aqui. Vou dar 5 segundos. Tomara, Deus. O que pode estar aqui? Uma árvore. E a gente para e pensa, nossa, uma árvore? E pulgões. Eu tenho o quê? Uma árvore. Eu posso, por exemplo, pensar numa árvore gigante de 50 metros. E nela tem muitos pulgões. Tem milhares de pulgões nela. Mas tem uma árvore. É um. Não importa que ela seja grande, ela é um. Eu não estou contando quantas moléculas, não. Estou contando organismo. É um. E o pulgões, milhares. Aí o quê? A joaninha que preda o pulgão tem centenas, menos, né? E o que acontece? Até se a gente for olhar o tamanho aqui, né? Em escala, isso aqui está muito fora de escala, né? Isso aqui é só luz ilustrativo. Mas aí o que a gente tem, então, de noção? De que uma árvore, milhares de pulgões, centenas de joaninhas, é uma pirâmide de número, e não necessariamente teve mais. A gente também tem que levar em conta no tamanho. E tem vestibular que já fez pegadinha com isso. Importante ficar atento. E aí a gente tem um caso especial de pirâmide de biomassa, que é a marinha. O que acontece na pirâmide marinha? Olha só. O fitoplâncton. O fitoplâncton é basicamente quem produz os produtores do oceano. O zooplâncton, basicamente, os animais, só que sim, numa escala pequena. Quem lembra do plâncton do Bob Esponja, né? Eu não sei se o Bob Esponja é um desenho velho, ou não é um desenho velho. Eu espero que não, porque eu assisti muito Bob Esponja. Então, se a gente pega os zooplâncton, fitoplâncton, são os menores,
e outros animais marinhos, a gente tem o quê? Que o fitoplâncton, ele é menor que o zooplâncton de biomassa, mas, nossa, eu tenho uma quantidade menor de massa de fitoplâncton do que de zooplâncton. Por quê? Como que isso não é um desequilíbrio ecológico? E como que isso aqui não é um desequilíbrio ecológico? Porque o fitoplâncton ele tem uma taxa de multiplicação muito rápida, ou seja, mesmo que ele vá sendo consumido pelo zooplâncton, ele acaba sendo muito produzido frequentemente, ou seja, acaba sendo produzido numa taxa que dá conta da demanda, e isso é importante, isso acaba sendo útil. E aqui, para quem é curioso, isso aqui é um fitoplâncton. Esse negocinho bonitinho aqui, tem imagens muito melhores, eu ainda acho que eu peguei uma imagem ruim para mostrar, mas ele é desse jeito mesmo. Se você pesquisar, você vai achar imagens muito bonitas. Com certeza no Pinterest deve ter uma imagem conceitual muito bonita e deve até usar de papel de parede, para quem quiser, quem gostar de coisas marinhas, né? Cada um com seus gostos. E aí ele é essa coisa assim que a gente acaba vendo esse aspecto assim, meio iluminado, assim, para poder ver, porque a gente acaba utilizando luz para ver mesmo, né? E esse é o fitoplâncton famoso que muita gente nem tem ideia de como é. Eu mesmo não tinha quando eu aprendi. E aqui a gente está chegando no final da aula, com o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele é basicamente assim. Vai ter o CO2, e a gente vai partir de tudo aqui, ó. A gente vai partir daqui. Vai ter o CO2 na atmosfera. O CO2 ele vai ser utilizado na fotossíntese. Como assim na fotossíntese? Ele vai ser utilizado como substrato da fotossíntese. Ele é a base da fotossíntese. Por quê? Porque quando a gente tiver deixa eu lembrar como é? C6H12O6, que tem que ser maiúsculo, né, gente? Para ficar pelo menos mais decente, né? Quando a gente tiver um C6H12O6, que é a glicose, nada mais é do que o CO2, um minuto, nada mais é do que o CO2 que foi convertido em C6H12O6. Esse Czinho aqui é o mesmo C daqui, a gente vai estudar isso. E o que a gente tem por entender disso? Todo organismo vegetal vai pegar CO2 da atmosfera e vai converter em glicose ou outros açúcares. E aí tem vários caminhos. Esse organismo vegetal, ele pode morrer, e uma vez que o organismo vegetal morre, ele é decomposto, e a decomposição gera CO2. O organismo vegetal, ele pode servir de alimento para um animal, e aí o que acontece? O animal, ele pode morrer, e se ele morre, também volta para lá, ou ainda tem uma outra opção, que é o animal, ele respira. Respiração celular, pega a glicose, quebra em dois piruvatos, piruvato vira acetilcoenzima A, acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, respiração celular, e aí o que é importante entender? Eu não sei aqui quem lembra, e se não lembra, eu aconselho ver, que o piruvato, ele vai ser convertido em acetil-CoA. E nessa conversão, o que acontece? Acontece a eliminação de um CO2. E como acontece a eliminação de um CO2, esse CO2 vem para a atmosfera. Ou seja, tem essa outra opção aqui de ir para a atmosfera. Ou então, esse animal ele pode morrer e não ser decomposto. Ele pode morrer e ficar sedimentado sobre várias camadas e várias camadas de terra, sofrendo ação de pressão e temperatura por milhares, milhões, na verdade, de anos, cerca de 600 milhões de anos, e virando combustível fóssil. E uma vez que ele vira combustível fóssil, ele é utilizado por carros e pela indústria. A indústria queima esse combustível fóssil, e quando a gente queima, vocês vão ver que toda a reação de combustão produz ou CO ou CO2. CO é monóxido de carbono, CO2 é dióxido de carbono, e ele vai para a atmosfera. E o ciclo volta. E aí é importante o quê? Eu vou até limpar o slide para ficar mais claro. O que acontece? Se eu pego um combustível fóssil, ele veio de animal, ou seja, ele veio de uma coisa que está lá aprisionada há 600 milhões de anos. Ou seja, o C, o carbono que vem desse negócio, é de um negócio que não estava na atmosfera. Agora, se eu uso um combustível fóssil, esse carbono vem do quê? Ele vem da planta.
A gente pega uma cana, um milho ou algo, uma mamona, a gente fermenta, essa fermentação vai produzir álcool. Eu expliquei naquela aula como produz o álcool. Vai produzir álcool, essa fermentação esse álcool vai ser queimado, combustão, como eu disse agora, libera CO, né? Combustão é queima, reação química de queima. Esse CO2 liberado vai voltar para a atmosfera. Só que aí a gente já planta um novo organismo e esse organismo já pega e já sequestra de volta até ele crescer e servir para poder ser utilizado de novo. Ou seja, quando a gente utiliza gás, gás não, ó, combustível, biocombustível, a gente acaba não aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Agora, quando a gente pega o CO2 de um negócio que está 600 milhões de anos fora da atmosfera, aí o negócio é ruim porque a gente acaba aumentando a quantidade. E aí, eu acho que eu vou fazer um negócio para ficar mais claro que é assim, ó. Eu vou escrever aqui. Tudo parte do C. Peraí, gente, que o fio aqui está no C. Tudo parte do CO2 na atmosfera. Eu vou fazer um negócio. Peraí. Então, gente, ó, aqui voltei, né? Agora com o slide inteiro preenchido. Não se preocupe, isso aqui é basicamente tudo que eu falei. Eu expliquei na imagem, né? Eu pausei a gravação e voltei, né? Nessa pausa eu escrevi tudo isso aqui. Para quê? Para ficar mais fácil, né? Porque às vezes eu sinto que se eu tiver onde ler, né? Pode ser mais fácil. Quando eu for passar para o próximo slide, eu vou acabar perdendo isso aqui, mas vai estar salvo na gravação. Então, se vocês quiserem, voltem e vejam, tá? Porque como eu escrevi aqui pela plataforma, não vou conseguir salvar, mas é interessante toda essa análise aqui, né, que basicamente são as etapas do ciclo do carbono. E é isso, e agora a gente vai para o ciclo da água. E agora eu vou limpar isso, e agora a gente passa para o ciclo da água. Ciclo da água. O ciclo da água ele tem dois tipos. Ele tem um pequeno ciclo e ele tem um grande ciclo. O que é o pequeno ciclo? O pequeno ciclo é a água marinha evapora, a água marinha evapora, lá em cima acontece o acúmulo dessa água evaporada, e aí acaba tendo um acúmulo tão forte que acaba condensando, ou seja, condensar é a passagem do gasoso para o líquido. Ou seja, a nuvem é composta pela água vaporizada e ela passa para líquida. E esse é o pequeno ciclo. O grande ciclo ele já é mais complexo. O grande ciclo ele envolve a evapotranspiração. Vou escrever essa palavra aqui para vocês. Evapotranspiração. Bem grande mesmo. Evapotranspiração. O que é isso? A planta. Eu espero que consiga desenhar o que eu quero. Aqui a gente tem uma folha. Isso aqui é uma folha de planta. Na folha da planta, a gente tem várias estruturas aqui que a gente vai estudar. O nome dela é estômago, não é importante saber o nome, tá? Quem souber, que bom. Importante lembrar, se você já aprendeu, se você não aprendeu, fique tranquilo, que eu vou explicar. Mas através dessa substância, a planta ela passa boa parte do tempo eliminando água. Por quê? Porque a gente vai ver que a condução de água na planta é decorrente a essa saída de água. Se não houvesse essa saída de água, a planta não vai conseguir cumprir as suas funções básicas. E ela precisa o dia inteiro ficar eliminando água. E como ela elimina muita água para que isso aconteça, acaba acontecendo um acúmulo de água em regiões mais florestadas. E aí o que acontece? A evapotranspiração. Ou seja, é a transpiração, né? A gente vai chamar esse evento de transpiração, né? E aí a transpiração é a transpiração de água na forma de vapor. A gente chama de evapotranspiração. E essa água ela vai acabar subindo até a atmosfera. E quando ela sobe até a atmosfera,
acontece o acúmulo, que nem aqui na parte do mar, e acontece a condensação. E aí a água chove. E ela chove, ela pega, infiltra no solo, fica no lago, aí através da raiz da árvore, a água volta, através de um mecanismo, a água da raiz vai até as folhas, e das folhas volta de novo para a atmosfera, e vai, chove de novo. E é por isso que regiões é, com mais árvores acaba sendo mais úmida, como exemplo a Amazônia. Se você for comparar a Amazônia com o Cerrado, a Amazônia é muito mais úmida porque a Amazônia tem muito mais é, planta, né? Mais árvores, né? Tudo mais. Comparar com a savana, com a taiga, com a tundra. Mas, enfim, a Amazônia é muito florestada, então ela tem uma grande taxa de umidade. Isso vai ser muito importante, inclusive até em geografia, quando vocês estudarem clima, aqui comigo, quando der biomas, e também em geografia, quando estudarem hidrografia. E agora eu vou fazer que nem eu fiz com a coisa anterior, que é o do carbono, eu vou pegar e vou anotar aqui também. Então, vai aparecer aqui do nada. Então, gente, ó, aqui agora eu trouxe um resuminho rápido, né? Sobre o pequeno ciclo, sobre o grande ciclo. Aqui uma relação importante, né? Tudo que eu já falei aqui essa relação importante é quanto aos locais com mais vegetação, maior umidade. Quanto ao grande ciclo, né? É, eu, eu expliquei resumidamente, né? Tem outras palavras que eu poderia usar, né? Principalmente explicar como ocorre dentro do organismo vegetal, né? A gente vai aprender como ocorre, né? E aí depois eu acho que é interessante vocês voltarem nessa aula, né? E relacionar, assim, e explicar certinho como é o grande ciclo, passo a passo. É, basicamente, a questão do transporte ativo. Agora, ó, eu vou falar um negócio agora, só por curiosidade. Não tem a ver, assim, diretamente, sabe? É só por curiosidade. Quando o transporte ativo na raiz, aí pega a água sobe pela coesão, adesão das ligações de hidrogênio, pelo xilema, e sobe até a copa da árvore, onde os estômagos, através do potássio, abrem, como que ele abre, sai água. Ou seja, a gente vai aprender tudo isso e aí vai ser importante para a gente relacionar com isso aqui que está escrito aqui, entendeu? E, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que não vai estar no slide, está na gravação só essa parte, porque eu fiz agora através da plataforma, tá? E aí, basicamente, é isso. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês mandem aqui no Instagram, tá? Deixa eu até anotar aqui, né? Instagram. Vocês mandem no Instagram, a qualquer hora. Não se preocupem, tá? E eu tiro dúvidas se for preciso. Bons estudos, estudem bastante. Compareçam às monitorias, que as monitorias são importantes. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Façam o simulado, façam as provas, façam tudo que o Rosa disponibilizar para vocês, porque é tudo muito pensado, é tudo muito bem estruturado, muito bem planejado, então é importante. E é isso, espero que tenha dado tudo certo na aula. Qualquer coisa, só mandar mensagem e é isso. Muito obrigado.